Minha namorada virou para mim e soltou: se eu não estivesse com você, eu namoraria meu colega de trabalho. Ele é uma graça. Minha namorada e eu estávamos oficialmente juntos há uns 3 meses quando isso aconteceu. No começo, estava tudo bem. Mas ela começou a agir estranho algumas semanas atrás. Ela trabalha no varejo e tem vários colegas homens. A maioria ela nunca mencionou pelo nome. Era sempre aquele cara ou um colega lá. Só que, do nada, ela começou a falar sobre um cara específico nas nossas conversas. Vamos chamá-lo de Alan. O nome do Alan começou a aparecer praticamente todas as vezes que ela falava do trabalho. Qualquer assunto sobre o serviço, mesmo que nem tivesse nada a ver com ele, de alguma forma o nome dele surgia. No começo não liguei muito, mas depois de perceber a frequência comecei a desconfiar. Além disso, recentemente ela começou a fazer umas piadas sobre me largar ou arrumar outra pessoa, quando a gente estava brincando. No início, achei que era só zoeira, mas ela começou a insistir tanto nesse tipo de piada que não dava para ignorar. Parecia que algo estava na cabeça dela. Aí veio a bomba. Ela me contou que o Alan, que tem namorada, chegou nela no trabalho e disse que ela devia sair com ele e mentir para mim sobre onde estava. Eu tentei manter a calma e, brincando, respondi: ah, é? Já tem planos para o fim de semana, então? A gente riu e eu tentei não ficar com ciúmes, mas fiquei com aquilo na cabeça. Só que, depois disso, o nome dele apareceu ainda mais nas nossas conversas e as piadinhas sobre terminar ficaram ainda mais frequentes. Minha pulga atrás da orelha só cresceu. Foi aí que olhei o celular dela e achei uma conversa com uma amiga sobre o tal Alan. Basicamente foi assim: namorada. Meu Deus! Tem um cara no trabalho que não para de me chamar para sair. Eu fico dizendo não, mas ele é tão insistente. E, meu Deus, você precisava ver como ele é gato. Amiga. Eita, amiga. E você vai fazer o quê? Namorada. Óbvio que eu não vou fazer nada, né? Eu tô com alguém. Mas, sinceramente, a única coisa que me impede é o fato de eu estar com meu nome. Ele foi um dos primeiros caras que eu achei interessante quando comecei a trabalhar lá. Eu tô maluca? Quando você passar na loja, te mostro ele. Amiga, você não tá louca nem um pouco. Tô curiosa pra ver, hein? Eu confrontei ela sobre essa conversa e ela ficou super nervosa e desconcertada quando eu falei: então você gosta do Alan lá do seu trabalho? É dele que você tá falando quando faz aquelas piadas sobre me largar? Ela tentou se explicar de tudo quanto é jeito, mas o jeito como ela reagiu deixou claro que ela sente mais por esse cara do que admite. Quando falei o nome dele, ela deu aquele sorrisinho idiota e nem conseguiu manter uma história coerente sobre a conversa com a amiga. Ela ficou repetindo: eu não gosto dele, mas sim, acho ele bonito. Isso me deixou puto. O que mais me irritou foi saber que esse cara tem namorada, e mesmo assim, ela basicamente admitiu que, se eu não existisse na vida dela, ela sairia com ele sem pensar 2 vezes. Tipo, sério? Ela toparia ser a outra. Para um cara desses, é humilhante demais pensar que ela se encantou por um cara assim. Eu sei que ela não me traiu, mas isso parece o passo inicial para traição. E o que me assusta mais é se esse cara, que nem é grande coisa, conseguiu deixar ela balançada desse jeito. O que acontece se um cara realmente interessante, bonito e bem resolvido aparecer? Sinto que não consigo mais confiar nela. Se é tão fácil assim ela se encantar por outro cara, como vou confiar? E pior, o cara é um completo zero à esquerda. Cara, não sei o que fazer. Não sei se tô exagerando ou se minha reação é justa. Tô pirando à toa? Atualização, bem. Eu tive uma conversa com minha namorada e foi bem irritante. Basicamente, ela disse que o cara não era nada sério. Era só uma paixonite, como muitos de vocês comentaram. Ela também disse que não queria ser a outra dele, mas que sairia com ele se ele fosse solteiro e se ela não estivesse comigo. Não foi nada legal ouvir isso. Eu perguntei pra ela: por que diabos você ia querer namorar esse cara? E ela respondeu: porque ele é um cara legal. Minha cabeça quase explodiu. Eu comecei a gritar: ele é um cara legal? Ele tá tentando te usar como amante e você tem a maldita audácia de dizer que ele é um cara legal? Ela ficou super na defensiva e começou a se enrolar toda nas palavras, e eu acabei chutando ela para fora, no sentido de terminar a conversa e afastá-la de mim. No dia seguinte, hoje, passamos o dia inteiro tentando conversar sobre isso. Para ser bem sincero, ela tinha sido uma namorada ok, até esse ponto. Nada de extraordinário ou marcante. Mas esses comentários desrespeitosos e depois essa história toda se acumulou, e mesmo assim,
Eu ainda queria ter certeza de que eu não estava cometendo um erro ao terminar. Hoje foi extremamente difícil conversar com ela. Quando perguntei se eles já tinham feito alguma coisa juntos, ela disse, não, de jeito nenhum, e eu realmente acredito nisso. Mas quando perguntei, por que você acha que ele é um cara legal? Ela desviou da pergunta umas 5 vezes antes de me dar uma resposta de verdade. A conversa foi mais ou menos assim. A coisa que mais me incomoda é que você não só disse que sairia com esse cara, como ainda tem a cara de pau de me dizer que ele é um cara legal, mesmo sendo claramente um babaca. Por que diabos você disse isso? O que tem de tão incrível nesse cara para você ter coragem de chamá-lo de cara legal? Ela, é que ele é muito inteligente e estudioso. Então isso é suficiente para você ignorar o fato de que ele é, obviamente, um traidor. Você é uma completa idiota. E desliguei o telefone. Tem algo nesse comentário dela que me tirou completamente do sério. É tão perturbador ela defender esse cara desse jeito. Isso me fez perceber que ela claramente sente algo a mais por ele. Não é só atração física. Eu terminei com ela na hora. Falei pra nunca mais me ligar. Agora ela tá me xingando e dizendo que eu sou inseguro. Como se eu me importasse. Eu é que tô aliviado de não ter que lidar com essa imbecil nunca mais. Para dar um pouco mais de contexto, eu estava com ela há uns 6 meses no total. 3 meses saindo e 3 meses namorando oficialmente. Antes dela, eu tinha acabado de sair de um relacionamento onde fui traído nos primeiros meses, e a desculpa que eu ouvi foi: eu não sabia se realmente te amava ou não. Eu cometi o erro de perdoar essa ex e fiquei mais 1 ano com ela. Esse relacionamento foi um inferno de tantas formas que acabou afetando a minha capacidade de confiar em mulheres. Eu realmente achei que tinha encontrado alguém confiável dessa vez, mas claramente ela só ficou entediada comigo, ou talvez fosse igual à minha ex. Não tinha certeza ainda. Eu definitivamente tenho problemas de confiança, e ela sabia disso, mas mesmo assim não conseguiu se controlar. Então me retirei da situação. Atualização: eu tive alguns dias para esfriar a cabeça e realmente pensar no que aconteceu naquela noite, quando eu basicamente mandei ela sair da minha vida de vez. Muitos comentários apontaram que a forma agressiva como eu abordei o assunto provavelmente influenciou muito na reação dela. Eles estavam absolutamente certos. Depois de refletir por alguns dias, percebi que deixei minha raiva tomar conta, e isso tornou impossível para ela se explicar de verdade. Então, ontem à noite, eu concordei em me encontrar com ela para ouvir o que ela tinha a dizer sobre tudo isso. Eu poderia simplesmente ter ignorado, mas, para ser sincero, eu realmente queria entender como diabos ela achava que podia justificar isso. Nós nos encontramos e ela começou pedindo desculpas, dizendo coisas como: você não merecia isso de jeito nenhum, foi imaturo e desrespeitoso com o nosso relacionamento. Ela explicou novamente que nunca aconteceu nada entre eles, nenhum abraço, e que ela sempre rejeitou as investidas dele, sem nunca dar corda. Ele simplesmente não deixava ela em paz. Eu disse que parecia que ela não tinha sido firme o suficiente com ele, já que ele continuava insistindo, e que para mim parecia que ela deixava a situação acontecer. Ela jurou que dizia para ele parar todas as vezes, mas que ele realmente não largava do pé dela. Eu perguntei sobre o fato de ela ficar se gabando dele e sobre aquela bajulação estranha, e foi aí que começou a parte interessante. Ela começou a me contar que, quando começou no trabalho, antes mesmo de a gente começar a namorar, ela teve uma quedinha por ele, mas eles nunca chegaram a flertar de verdade. Ela achava ele bonito, mas não fez nada a respeito. Logo depois que ela começou no emprego, conheceu a mim, nós nos envolvemos seriamente e, nas palavras dela, ela esqueceu daquela quedinha, mesmo continuando a achar ele atraente. Mas algo aconteceu depois que a gente oficializou o namoro, quando já estávamos juntos há uns 2 meses. Ele começou a dar em cima dela de forma agressiva. No começo, ela nem ligou, porque ele sempre foi um cara meio galanteador, então ela só ignorava. Ela sabia que ele só queria levar ela para a cama, então nem levava a sério. Mas aí, ele começou a chamar ela para jantar e falar sobre encontros românticos, e alguma coisa nela reacendeu. Os sentimentos do antigo crush voltaram com força, e de repente, ela começou a ter uma luta interna com esses sentimentos. Por um lado, ela sabia que ele era um babaca, mas ela sentia uma atração física tão forte por ele que começou a gostar dele um pouquinho de novo. Ela sabia que ele só queria acasalar, mas quando ele começou a falar de jantares e encontros,
Ela começou a achar que ele realmente gostava dela como pessoa, e foi aí que ela simplesmente não conseguiu controlar como se sentia atraída por ele. E a crush voltou com tudo. Ela ficou lisonjeada por saber que o cara que ela teve uma quedinha no começo agora estava caidinho por ela, e isso mexeu muito com ela, mesmo estando comigo. Ela ficou lisonjeada por saber que o cara que ela teve uma quedinha no começo agora estava caidinho por ela, e isso mexeu muito com ela, mesmo estando comigo. Ao mesmo tempo, isso a deixou super desconfortável porque ela gostava muito mais de mim do que gostava dele. Ela disse que ele não tinha nada que eu já não tivesse, que ela se sentia tão atraída por mim quanto por ele, o que pode ser verdade, já que eu nunca vi o cara. E mesmo achando ele inteligente e tal, ela disse que eu era muito melhor que ele em tudo. Ela nem enxergava ele como uma ameaça real ao nosso relacionamento, porque sabia que nunca faria nada com ele nem me largaria por ele. Mas, infelizmente, ela acabou dizendo umas besteiras para a amiga no calor do momento, quando se sentiu lisonjeada pelo ex-crush estar atrás dela. Eu agradeci a honestidade dela, e embora fosse difícil de ouvir, eu nem tive vontade de retrucar ou gritar. Foi até meio fascinante de escutar. Aí eu perguntei por que ela defendeu ele quando eu questionei como ela podia chamá-lo de cara legal. Ela claramente não queria responder, então eu meio que acabei respondendo por ela. Eu entendo por que você está hesitante em responder, porque no final das contas é uma situação onde você perde de qualquer jeito. Ou você mente pra mim e diz que ele é um cara legal pra não parecer superficial, mas aí parece que você gosta dele não. Só fisicamente, mas também da personalidade dele. Ao tentar evitar ferir meus sentimentos, você acaba fazendo parecer que gostava muito mais dele do que eu imaginava. Ou então, você poderia ser honesta e dizer que achava ele bonito e carismático, mesmo ele sendo escroto. Você sabia que ele era um lixo, mas sentia tanta atração física que não conseguia aceitar que ele era um cara ruim de verdade. Se você tivesse só dito algo tipo, eu pegaria ele, mas nunca namoraria, eu provavelmente ficaria puto ouvindo isso. Mas teria sido muito melhor do que te ouvir mentir em defesa dele para não parecer fútil, porque isso só piorou a situação e mudou toda a dinâmica. Ela ficou bem chocada quando eu disse isso e me falou: para ser honesta, eu nunca quis te contar porque me sentia atraída por ele, porque achei que você ia pirar. Mas sim, ele é só bonito e carismático. Eu sei que isso não faz dele uma boa pessoa e nem apaga o comportamento horrível dele, mas eu simplesmente não sabia o que dizer pra você quando você ficou tão bravo comigo. É só uma atração física que foi reforçada pela paixonite que eu tinha por ele antes de te conhecer. Eu nem conheço o cara direito, além de umas conversas ocasionais no trabalho. Mas ele não é você, e eu nunca trocaria você por ele. Jamais. Você é tão bonito e carismático quanto ele, se não mais. E além disso, tem tantas outras qualidades incríveis. Tudo o que ele tem é a aparência. Foi um sentimento bem estranho. Por um lado, a honestidade dela esclareceu exatamente o que ela sentia por ele, mas ainda assim fiquei meio inseguro sobre o quanto ela gostava dele. Não era tão profundo quanto eu achei que fosse, mas a questão é que ainda existia algo ali. Ela basicamente admitiu que conseguia ignorar todos os red flags dele só por conta da atração física, mas também admitiu que isso era meio idiota. Ela também me contou que, naquela noite, ela e a amiga com quem teve aquela conversa falaram sobre o que o Alan estava fazendo, e ambas concordaram que era nojento e que ela nunca ficaria com ele. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia evitar se sentir lisonjeada pelo fato de ele estar dando em cima dela. Ela deve ser a pior mentirosa que eu já conheci, mas não senti nenhuma intenção de enganação nessa conversa. Eu pedi desculpas por ter gritado com ela e chamado ela de idiota, e expliquei que entendi por que ela teve medo de ser honesta comigo desde o início, levando em conta como eu reagi. Eu disse que não quero mais perder o controle das minhas emoções daquele jeito. A gente não voltou a namorar porque eu ainda me sinto estranho e desconfortável com tudo isso. Eu disse pra ela que apreciei a honestidade dela, mas que ainda era muito preocupante ver o quão fácil foi pra ela desenvolver sentimentos por alguém que claramente não é uma boa pessoa, e que eu tenho dificuldade de acreditar que isso não aconteceria de novo. Me peguei admitindo pra ela que, sim, eu também já tive
tive pensamentos sobre outras mulheres durante o nosso relacionamento, mas nunca chegou nem perto do que aconteceu com ela. E ainda assim, mesmo esses pensamentos já me pareciam algo desrespeitoso. Eu sei que nós, como seres humanos, não controlamos por quem sentimos atração física. Mas é muito difícil ouvir isso da sua ex-namorada, sabe? Ela não quer ficar com ele e quer ficar comigo. Isso ficou muito claro. E ela também não queria ser a amante dele, porque ela tem mais respeito próprio do que isso. Mas ela admitiu que disse aquela frase, que sairia com ele se não fosse por mim, mesmo depois de tentar justificar como um mal-entendido. E que depois, conversando mais com a amiga, ela concluiu que ele é um cara nojento e que provavelmente não sairia com ele de qualquer forma, o que é meio duvidoso. Eu ainda não sei como me sinto sobre isso tudo, mas quero saber o que vocês acham de situações desse tipo. Isso, obviamente, acontece em relacionamentos, mas é assustador pensar que tudo o que é necessário para alguém perder o controle emocional é beleza e charme. Ela não fez nada físico com ele, mas, sei lá, ainda me dá uma sensação ruim, mesmo que ela tenha sido 100% honesta. O que, sinceramente, acho que foi. Quase esqueci de mencionar essa parte da história. Eu perguntei para minha ex se ela contaria para a namorada do Alan sobre as tentativas dele de trair, e ela disse que não. Ela falou que isso só traria problemas no trabalho e que não queria ter o nome envolvido nisso. Não sei, talvez causasse problema mesmo, mas para mim soou muito suspeito, como se ela não quisesse irritar o Alan. Talvez eu esteja sendo paranoico, mas fiquei com essa pulga atrás da orelha.